Bem, esse campo experimental de tratos culturais da cultura do manjericão foi desenvolvido, foi primeiramente planejado em reuniões desenvolvidas por mim, né, a professora Michele, e os alunos de mestrado, a Açucena, que é a responsável por esse campo, o Marcelo, que também está trabalhando com manjericão, mas no melhoramento da cultura do manjericão, e também o mestrando Antônio, que está trabalhando com a parte de fruticultura do Cerrado, mas que também colabora com a gente nos trabalhos de horticultura aqui, de melhoramento e tratos culturais, tá? Então, nós temos 15 dias de cultivo desse campo. Vou chegar aqui mais perto para vocês observarem as plantas, né? Porque como elas estão bem pequenininhas, aí é mais difícil, né, de enxergar. Nós temos duas cultivares aqui que foram plantadas, que é a folha fina e a folha larga, o manjericão de folha fina e o manjericão de folha larga da empresa Top Seed. O campo foi cultivado, na verdade foi feito o transplante das mudas. Nós compramos as mudas através da empresa Vegetal, e as mudas com aproximadamente 30 dias após o semeio foram transplantadas aqui para esse campo, né? Então nós temos no primeiro campo experimental, nós temos o cultivo de manjericão de folha fina, e no segundo campo, que é mais atrás, após o cano da irrigação que vocês estão vendo aí por aspersão, nós temos o campo experimental desenvolvido com a cultivar de folha larga. Daqui a pouco eu chego mais perto ali. Bem, qual é o objetivo, então? Por que desenvolver um trabalho com manjericão, né? E tratos culturais da cultura do manjericão? Por que nós desenvolvemos esse experimento? Isso é importante, porque na definição do experimento, no planejamento experimental, a primeira ação a se observar é entender a necessidade do desenvolvimento de um experimento, né? Então, assim que a gente chega na pós-graduação, na academia, com um planejamento, desenvolver um experimento para qualquer que seja a cultura, é necessário estudar essa cultura, entender as necessidades de respostas diferenciadas para essa cultura e, a partir daí, planejar o experimento, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês a cultivar de folha larga, né? De manjericão, da Top Seed, né? Então, gente, primeiramente, por que estamos trabalhando com essa cultura? Quando vocês chegam na academia, os professores normalmente têm áreas específicas de trabalho, né? Então, a minha cadeira aí, dentro da pós-graduação, envolve o melhoramento genético e tratos culturais de hortaliças e fruteiras, tá? De vez em quando eu também trabalho com pseudo-cereais ou cereais, dependendo aí da necessidade do aluno de graduação ou de pós-graduação, mas essa é a minha cadeira. Então, os alunos que chegam, eles vão procurar um orientador específico, né, para a área a qual o aluno escolheu de pós-graduação, para que desenvolva um projeto. Ou o projeto vai ser desenvolvido do zero, junto com esse professor orientador, ou o aluno já vai entrar em algum projeto pré-determinado pelo orientador. No nosso caso, eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa no CNPq de plantas, de hortaliças convencionais e não convencionais. O manjericão, ele está dentro desse grupo, né? E além disso, participo de outro grupo de pesquisa do CNPq que envolve a mesma coisa, melhoramento de fruteiras, melhoramento e tratos convencionais de fruteiras.
ou seja, nós trabalhamos com essa linha, né? Então, esse experimento aqui foi montado do zero, mas embora ele tenha sido montado e planejado do zero, ele já faz parte de um projeto maior que vem sendo desenvolvido aqui pela Universidade de Brasília, antes de eu chegar, pelo professor Jean Kleb, e depois que eu cheguei, por mim, né? E também com colaboração do professor Jean Kleb e de outros colegas, como Roberto Vieira, da Embrapa Senargem. Então, como é que a gente chegou nesse experimento? Esse experimento aqui é um experimento sobre tratos culturais, então, da cultura do manjericão. E nós escolhemos essas duas cultivares. Por quê? São as cultivares mais plantadas pelo produtor aqui na nossa região do Distrito Federal e em torno, tá? E além disso, são as cultivares que são mais também cultivadas por produtores de manjericão para óleo essencial, tá? Em Nerópolis nós temos um produtor que trabalha exclusivamente para extração de óleo essencial, então ele tem campos bem grandes de manjericão. E qual que é o problema? Alguns problemas encontrados na cultura do manjericão e que nós vamos abordar aqui, né, nesse experimento. São problemas que os produtores vêm tendo com a questão de adubação, com a questão de poda, tempo de poda, altura de poda e também o que esse manejo pode favorecer ou desfavorecer a questão do óleo essencial, das substâncias específicas de óleo essencial para a cultura do manjericão. Isso é muito específico para o meu experimento. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Eu gostaria, então, hoje, eu quis fazer um videozinho rápido para que a gente entenda o porquê, como que a gente chega num planejamento de experimento. Então, esse experimento aqui, ele foi planejado observando a necessidade do produtor atual e também uma necessidade futura, tá? Então, a partir das observações dos produtores, nós, acadêmicos, podemos, então, pensar, delinear um experimento para, então, suprir essas necessidades presentes e futuras, tá? Esse experimento, então, aqui, ele tem um delineamento de blocos casualizados. Em cada talhão desse, que está cultivado com manjericão folha fina e o talhão de folha larga, nós temos 4 blocos. Representa que cada bloco tem 5 linhas, cada linha com 15 plantas cultivadas, tá? E nesse experimento específico, a intenção é desenvolver um estudo para atender às necessidades de adubação, e nesse caso, adubação orgânica foliar. E também a melhor forma de corte e a melhor época de corte para a cultura do manjericão, tá? Além disso, nesses 2 talhões, vamos ver também uma outra questão que está sendo muito solicitada, que é a utilização do manjericão como planta ornamental ou ornamental comestível em projetos paisagísticos, não só em vasos, mas também em campo. Então, essas foram as necessidades, as finalidades, né, os objetivos desse experimento. E aqui eu quis trazer isso para vocês, para que vocês também entendam como que a gente pode pensar num planejamento experimental. No nosso caso aqui foi observando então essas necessidades específicas dos produtores na questão de tratos culturais. Então é isso, gente. Além desse momento aqui de campo, eu vou mandar também para vocês, vou mostrar e vou falar um pouquinho sobre os croquis experimentais desse experimento aqui e como montar um croquis no experimento de vocês, tá? Abraço a todos e até o próximo vídeo.